Não tem, querido, do que estar na casa do Senhor. A palavra de Deus diz: alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor, adorá-lo com cânticos de louvor e de adoração. Amém? Glória a Deus. Vamos receber as crianças, criançada bonita. Deus é bom, amém? Amém, igreja. Estende as tuas mãos para cá, vamos orar por eles, amém? Deixa eu ver, vamos nós. Amém. Senhor Deus, Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor proteja as nossas vidas, proteja a infância dessas crianças, e também te agradecemos, Senhor, pela vida delas. Que o Senhor possa, pelo nome de Jesus, fazer a tua obra neste mundo através dessas vidas. Que o Senhor possa vir usá-los, Pai, pelo nome de Jesus, conforme a tua vontade. Guarda as suas famílias, guarda os seus pais. Que o Senhor possa vir dar sabedorias para eles, Senhor Deus. E usa-nos como instrutores lá na salinha para o ensinamento da tua palavra. Pelo nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Vamos tirar o nosso dízimo, nossa oferta, amém? Você que vai dizimar, que vai ofertar, levante sua mão. Você que vai fazer pelo envelope, você que vai fazer pelo QR Code ou pelas chaves, os meninos vão colocar aí na TV, tá bom? Pai do Senhor, igreja, vamos tirar o nosso dízimo, a nossa oferta, né? Você que vai dizimar, que vai ofertar, você que está aqui hoje em coração grato, você que sabe que é totalmente dependente do Senhor, você que também sabe que tudo que você tem, tudo que você é dele. Então eu acredito que dizimar e ofertar para nós não é nenhum peso, né? Dizimar para nós é uma alegria, porque sabemos que quando nós temos para dizimar, porque se nós demos 10%, já ficamos com 90%, né? Então Deus é maravilhoso. Então que você possa entender isso, que muitas das vezes nós achamos que dízimo e oferta, quando chega esse momento a gente diz, vixe, eu já ouvi pessoas dizer isso, dízimo de novo. Pois é, eu acredito que pessoas assim, eles acham que tudo que tem conseguiu por conta própria, e não é. Tudo que nós temos, nós estamos aqui hoje, é por Ele. Nosso trabalho foi Ele que deu, nossa força, nossa saúde, tudo é dele. Então que você possa dizimar, ofertar com o coração cheio de gratidão. Abre comigo lá em 2 Coríntios 9, a partir do versículo 7. Começando do 6, fala o seguinte. 2 Coríntios 9, 6, fala assim: lembre-se disso, quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Cada um dê conforme a sua, cada um dê a sua oferta conforme está no seu coração. Não com tristeza, nem por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. É Deus que dá muito, muito mais do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo que necessitam, ainda mais do que é necessário para fazer todo tipo de boa obra. Como diz as Escrituras Sagradas, Ele dá generosamente aos pobres, e a sua bondade dura para sempre. É Deus que dá a semente para semear, e o pão para comer. Também dará a vocês as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita, com resultado da generosidade de vocês. Só o 10, só até aqui. Aí, meus amados, voltando aqui para o versículo, que muitas das vezes a gente confunde isso aqui. No versículo 7 vai dizer assim: cada um dê a sua oferta conforme resolveu dar no seu coração. Não dê com tristeza, mas dê com alegria. Você sabe o que é que muitas das vezes acontece com o ser humano? É que cada um dá a sua oferta conforme o seu coração está mandando, não o coração de Deus. Aí é onde pega, porque muitas das vezes o nosso coração ele é enganoso, nosso coração ele é egoísta, e quando nós seguimos nossas próprias vontades, não agrada a Deus. Nós temos que dar nossa oferta segundo o coração de Deus, segundo está a sua palavra, porque todo mundo sabe o que é dízimo e oferta, é 10% do que você ganha. Todo mundo sabe o que é ofertar, é aquilo que arde no seu coração. Eu lendo essa palavra, eu me perguntando, eu digo, Deus, será que se eu pegar R$1 milhão, eu vou ter esse coração de dar?
os 10% de 1 milhão? Será, Senhor? Por quê? Porque nós somos seres humanos falhos. E muitas das vezes nós vamos por isso aqui. Dê a oferta segundo eu tocar no meu coração. Sei lá quanto é que eu vou dar. Até porque a gente sabe que Deus não precisa do nosso dinheiro, é verdade. Deus não precisa do nosso dinheiro. Mas aqui no versículo 6 ele diz: quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. E eu acredito que nenhum de nós quer plantar pouco para colher pouco. Todos nós queremos plantar muito para colher muito. Quando nós pedimos a Deus um emprego, um bom emprego, nós temos 1000 planos para fazer. Compro isso, compro aquilo. A intenção do nosso coração é colher muito com aquele emprego que Ele deu. E Ele é maravilhoso, Ele é generoso, Ele dá esse emprego. Mas muitas das vezes o nosso emprego que a gente pede tanto a Deus, se é da gente ter um coração generoso, a gente se afasta do Senhor. Primeiro, porque a gente não tem mais tempo. Tem certos empregos que nos tira da presença de Deus, nos rouba. Tem pessoas que não dizimam porque acham que não, Deus não precisa. E é verdade, Deus não precisa. Mas para nós refletir um pouco mais, para a gente entender o que é dízimo e oferta, pensa lá na tua casa. Se a tua casa se sustenta sem você comprar nada. Se a tua família sobrevive sem você botar nada dentro de casa. Como seria a tua vida, teus filhos, tua esposa, sem energia, sem comida, sem água, sem gás? Dá certo? A gente sobrevive? Não. Então, do mesmo jeito, é esse templo que Deus escolheu para botar eu e você dentro. É responsabilidade nossa. A gente já ouviu várias vezes. Responsabilidade nossa de dizimar na casa do Senhor. Aí, se você tem um coração segundo o coração de Deus, não o seu, dízimo não é peso. Você entende. Se você sonha ter dinheiro lá na sua casa, para nossos gastos, nossos sonhos, isso é normal, isso não é errado. Deus sonha também com os filhos deles fiel, porque Ele é fiel, Ele é generoso. Então, amados, que nós possamos sair daqui hoje com esse coração cheio, primeiro de gratidão a Deus. Como eu falei, tudo que temos é Ele que dá. Tudo que somos também é Ele que dá. Então, nada nós temos, nada nós somos. Nada, nem a nossa vida é nossa. Seu emprego não é seu, sua família, nada. Se a gente for analisar, nada que nós temos nessa terra é nosso. Tudo é dele. Então, tudo que nós conseguimos construir aqui nessa terra vai ficar. Então, que pelo menos o tempo que a gente passar aqui, a gente consiga ser grato ao Senhor. E dizer: Senhor, tudo é teu. Então, se tudo é teu, o dízimo faz parte. Porque o dízimo, até Jesus dizimou. Você imagina quem é nós. Amém, amado? Fica de pé, levanta a tua mão. Levanta a tua mão, teu coração, sei lá, a tua mente. Levanta para Deus. Porque se você não tem hoje, não significa que você não vai ter amanhã. Deus só quer saber a intenção do teu coração. Porque muitas vezes a gente não tem o dinheiro do dízimo. Mas se você tem um coração grato, Deus vai te colocar bem alto no patamar da sua vida, para que você possa dizimar o valor que você ainda nem imagina. Deus só quer saber do teu coração. Aquela viuvinha, quando ela deu aqueles 5 centavos, vamos dizer assim, eu acredito que se ela tivesse 1 milhão, ela também tinha dizimado. Era o coração que ela estava ofertando. Então, que você venha no altar ofertar teu coração hoje. Fecha os teus olhos, faz uma aliança com o Senhor. Levanta a tua mão. Diz: Senhor, eu não aceito o meu dízimo, eu quero dizimar mais. Porque quanto mais você dizima, mais você tem. Amém, amado? Levanta a tua mão para o céu, agradece ao Senhor. Aí, enquanto o menino toca esse louvor, vem entregar o teu dízimo, aproveita, vem entregar o dízimo. Vem entregar com gratidão ao Senhor, reconhecendo que tudo que você tem é Ele que te dá. Amém? Vem deixar o teu dízimo, a tua oferta no altar, em nome de Jesus. Coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com fruto. Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo.
Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com fruto. Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Amém, Senhor. Pai amado, como diz esse louvor, quem diria, né? Ele faz grandes coisas por nós. Então que nós possamos fechar os nossos olhos e orar pelo nosso dízimo. Você possa abençoar cada moeda que você colocou aqui. Você possa dizer: Senhor, obrigado. Obrigado, Pai, porque eu sei que grandes coisas o Senhor tem feito por mim e ainda vai fazer muito mais. Que o Senhor venha tirar, Senhor, do nosso coração toda a pega ao dinheiro, meu Pai. Que nós venhamos ter um coração grato, Senhor, a Ti. Nós venhamos entender, Pai, tudo que temos e tudo que somos vem de Ti, Senhor. Então abençoa, Senhor, cada dízimo, cada oferta. Abençoa os Teus filhos, Papai, que está aqui hoje. Abre, Senhor, as portas. Abre as portas do céu sobre a vida deles, meu Pai. Abençoa cada emprego, Senhor, cada sonho, cada plano, Senhor. Abençoa o nosso coração, Senhor. Abençoa a nossa mente, para que nós não sejamos corrompidos, Senhor, pelo mundo, por tudo aquilo que temos, por tudo aquilo que o Senhor ainda vai nos dar, meu Pai. Mas que nós venhamos ter um coração grato, Senhor. Somente grato a Ti, meu Pai. Porque sabemos que um coração grato alegra o Teu coração, Senhor. Então nós oramos e abençoamos cada dízimo e cada oferta. Que essa igreja seja uma igreja próspera, meu Pai. Uma igreja de filhos do coração limpo, que não tem amor a nada, somente a Ti, Senhor, somente a Ti. Porque só o Senhor é Deus sobre a nossa vida. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Deus é bom, amém, igreja? Deus é maravilhoso, meu povo. Grandes são os projetos do Senhor. Abra sua Bíblia junto comigo. Já vá preparando seu coração para tudo aquilo que o Senhor vai fazer aqui essa noite, amém? Lucas 2, do 8 ao 14. Lucas 2, do 8 ao 14. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Fala comigo, vida comum. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não tenham medo, porque eis que eu vos trago nova de grande alegria, que será para todo o povo. Diga aleluia. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Diga aleluia. Vamos orar? Pai, essa noite nosso coração está em Ti, e nós precisamos da Tua direção, do Teu amor, da Tua tranquilidade, para que nós venhamos entender essa palavra. Senhor, que nada tire o nosso foco, mas que nós estejamos realmente interessados naquilo que o Senhor tem para nós. Abençoa também os de casa, que depois vão ouvir essa palavra,
e que ela seja assim como um diferencial, um divisor de água na vida deles. Que haja cura durante esse momento, em nome de Jesus. A igreja diga amém. Cristo é a maior mensagem de paz que existe. Sem Ele, nós não poderíamos realmente adquirir a verdadeira vitória interior. Então, quando nós ouvimos falar de Jesus, nós somos transformados para viver uma vida abundante, como se tudo na vida pudesse nos faltar. Você entende isso? Quando nós ouvimos falar de Jesus, parece que a gente se prepara para que tudo na vida possa nos faltar, porque Ele é o nosso tudo. Jesus é a maior boa notícia, a maior grande notícia de alegria e paz. Foi isso que nós acabamos de ler em Lucas 2. Quando os pastores ouviram aquilo, existe aqui no continuar do capítulo, onde eles vão se encontrar com Jesus, ainda menino, ele diz: eu já posso morrer. Olha isso, porque eu me encontrei com a minha salvação. Então, querido, no dia a dia comum, nós muitas vezes perdemos esse Jesus. Nós perdemos essa paz. E não precisa acontecer muita coisa. Às vezes é alguém que diz uma coisa que você não gosta, alguém que teve um comportamento que não te agradou, às vezes um convite que você não recebeu, alguém que não se lembrou de você. Então, nós temos uma lista enorme de N's e N situações que vão querer nos roubar a paz. E nos roubar a paz significa o quê? Nos colocar em guerras. Então abre comigo João 16:32. Aqui Jesus, já adulto, ele prepara os seus discípulos para as guerras naturais dessa vida. João 16:32 e 33 vai dizer assim: eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e vocês vão me deixar só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Diga aleluia. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenham o quê? Paz. No mundo vocês não terão paz. No mundo vocês terão aflição, mas em mim tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então isso aqui é muito profundo. No dia a dia comum, situações, pessoas, acontecimentos vão querer roubar a sua paz, ou vão querer te propor guerras. E nós precisamos entender, e eu quero que você segure o que eu vou dizer agora, que nós precisamos entender que são poucas as guerras que realmente precisamos fazer. São muito poucas. Muito poucas das guerras que nós entramos, às vezes é realmente relevante, ou realmente importante. Então nós temos que nos preparar para não cair nas armadilhas das situações. Diga para o seu irmão que está aí do seu lado: você está entendendo? O pastor está dizendo que você não deve cair na armadilha daquilo que não tem importância. Então, hoje nós vamos nos preparar para não dar tanta importância àquilo que acontece ao nosso redor. Você vai entender. Então, essa palavra me veio diante de algumas perguntas que me fizeram refletir essa semana. Refletir profundamente. Não sei se você passa por isso, mas eu tenho uma luta em mim constante para melhorar. Desde que eu saí da igreja de onde eu estava, que eu alcancei para mim, não estou me comparando com ninguém, estou falando para mim. Eu cheguei no ápice de onde eu poderia chegar.
E eu fui trazido para cá. E quando eu cheguei aqui, eu vi que eu não era nada. E não era nada sobre aquilo. E eu tenho a cada dia olhado para mim e tentado me fazer um ser humano melhor. Que não é fácil. E um ser humano melhor se implica em um melhor marido para Patrícia, em um melhor pai para Lara e para Débora, em um melhor pastor para vocês, em um melhor amigo, uma pessoa mais, sabe, mansa, humilde. Eu tenho essa luta. Você tem essa luta? Você tem, Dulce, essa luta? De ser uma pessoa melhor? Não é para agradar os outros ou para ser aceito em determinada roda de pessoas. Não, não é sobre isso. Mas é algo pessoal e intransferível. Então, algumas perguntas me fizeram refletir essa semana. E a primeira é essa: a quem pertence a tua paz? A quem pertence a tua paz? E a resposta vinha falando o seguinte: se a paz pertence a você, você pode decidir o que vai fazer com ela. Agora, se ela pertence aos outros, eles fazem com você o que eles quiserem. Escuta aí. Então só depende de você para que ninguém te roube, já que se você der a sua paz aos outros, está entendendo, Douglas? A todo momento você vai ser roubado. Vamos lá. Segunda pergunta: quem pode te ofender? A primeira pergunta é qual? Vou repetir: a quem pertence a tua paz? A segunda pergunta foi essa: quem pode te ofender? Aí vem a resposta: aquele que você der poder para isso. Porque as pessoas só vão falar uma coisa sobre você. Escuta o que eu vou dizer. Ou elas vão falar a verdade, ou elas vão falar mentira. E nas duas coisas você não deveria ter raiva. É como se alguém dissesse para mim: o Leandro está de roupa preta. E por ser verdade eu me ofendesse. Ou se eu não tivesse de roupa preta, eu mesmo assim me ofendia, porque a pessoa estava falando uma mentira sobre mim. Alguém está entendendo? Alguém está entendendo? É como alguém olhar para uma pessoa que é negra e falar: seu negro, por que você tem raiva? Porque se você é negro, não deveria ter raiva. Ah, mas ele falou com racismo. Não é sobre você. Quem tem racismo é ele, não é você. Alguém está entendendo? Então por que as pessoas conseguem te ofender? A pergunta é essa. A resposta: porque você está dando poder para isso. Terceira pergunta: o que é ofensa? Que você precisa entender. Olha a resposta como veio. Muitas vezes a ofensa é o fracasso pessoal de reagir a tudo. Entende, Marisa? Reagir a tudo. A pessoa passa na rua, fala algo sobre você, você reage. Vocês vão entender. Abre comigo Provérbios 13, 3. Essas reflexões me chamou a atenção porque fazia muito eu me lembrar de Provérbios. Existia um tempo, nesse novo tempo, que eu escutava Provérbios todos os dias. Eu acordava de manhã e escutava Provérbios. Antes do meu devocional eu escutava Provérbios. Era como conselhos. Eu queria ouvir um sábio me dando conselhos como eu deveria agir no meu dia. E quando eu era confrontado por algo de Provérbios, eu ficava repetindo para me moer, para me machucar mesmo. Vamos lá. Provérbios 13, 3 vai dizer o seguinte: o que guarda a sua língua, ou o que guarda a sua boca, conserva a sua alma. Mas o que muito fala, vive em meio de perturbação. Agora vamos para Provérbios 17, 27. Só você passar um pouco. Provérbios 17, 27. Vamos ler 27 e 28. Diz assim: retém a tua língua, ou para de falar besteira. Retém as tuas palavras, o que possui o conhecimento, e o homem de entendimento
é precioso de espírito. Até o tolo, quando se cala, será reputado por alguém sábio, quer dizer, será confundido com o sábio. E o fechar a boca, sabe, parar a língua, faz com que a pessoa se passe por sábio. É muito forte isso. Agora vamos lá para 29:11, Provérbios 29:11. Um tolo expande a sua ira. Ele mostra que está com raiva a todo mundo. Mas o sábio a encobre e a reprime. O homem tolo, ele se mostra logo em ira. Mas o sábio se cala e espera. Então eu aprendi que não devemos nos alterar diante de coisas que na verdade nem tem tanta importância assim. Alguém está aqui comigo? Alguém está aqui comigo? Diga para a pessoa do seu lado: meu querido, minha querida, as coisas que você fica com raiva, nem todas têm tanta importância assim. Ó para mim, ó para mim. Foi isso na minha cara. Foi assim, pá. E eu sou daqueles que quando eu apanho de Deus, eu dou outra face. Pá, de novo, de novo, de novo. Passei o dia ouvindo. Eu até compartilhei essa mensagem, a Rejane escreveu lá no Instagram. Eu vou ouvir todo dia. É uma mistura do livro da sabedoria de Provérbios também com muitas análises de alguns sábios. Mas é a verdade pura. Então nós não devemos dar tanta importância a coisas que na verdade não são importantes para nós. Porque quando nós fazemos isso, sabe só, nós nos tornamos juízes de pequenas guerras alheias. Juízes das guerras dos outros, dos problemas dos outros, ao qual nós devíamos ajudar, e nós muitas vezes nos confundimos com aquilo e nos tornamos de pouca sabedoria. Vou simplificar: há poucas razões realmente importantes para se brigar por algumas coisas. Poucas razões. Poucas razões. Agora vai para Provérbios 16:32. Provérbios 16, volta para o 16. Lá no 32 vai dizer assim: melhor é o longânimo do que o valente. Fala comigo. Melhor é o longânimo, aquele que tem paciência, longânimo, do que o valente, o irado. Muito melhor é o que governa o seu espírito do que aquele que toma uma cidade. Então, querido, quando nós olhamos para Jesus e nós verificamos de que paz Jesus fala, nós vamos ver que é uma paz muito mais necessária para se lutar guerras que valem a pena do que essas guerras que aparentemente a gente nem deveria entrar. Vai, João 14:26. Eu vou abrir muita parte bíblica para você ver que a palavra de Deus, ela expressa algo muito verdadeiro. Você pode estar perdendo tempo de vida. Como é, pastor? Você pode estar perdendo tempo de vida. Quer que eu mude a palavra? Você pode estar perdendo qualidade de vida. Qualidade de vida com a sua esposa, com seu marido, com os seus amigos, com a sua igreja. João 14:26 vai dizer assim: assim diz a palavra do Senhor: mas aquele Consolador, fala aleluia, o amigo, o especial, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Eu vos deixo a paz, a minha paz vos dou. Não dou
como a do mundo dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Fala, aleluia. Então aqui ele estava falando que vinha uma grande luta, que vinha um grande problema, mas que ele tinha nos deixado alguém muito mais poderoso do que essas situações. Então vamos encarar o que seria uma pessoa sábia. Aqui eu vou para a quarta pergunta, é a quinta? Quarta ou quinta? Quarta pergunta. O que seria uma pessoa sábia? Bom, uma pessoa sábia, ela não deve entregar a sua tranquilidade tão facilmente aos outros. Tem alguém aqui se identificando? Você é alguém que perde? Às vezes a festa por pouca coisa. Uma pessoa sábia entende profundamente, sabe? Ela entende lá dentro dela que a sua paz é um patrimônio preciosíssimo. E a gente que está, pelo menos eu, né? Eu ali, o Wilson, estamos ficando mais velhos, né, Wilson? A gente vai entendendo, querido, que ou a gente muda a estação de preocupação, ou a gente vai embora. Porque é comprovado que hoje a maioria das pessoas morrem até de câncer por estresse. Isso é muito forte. Então diz assim: a minha paz eu não dou a ninguém. Diga, porque a minha paz é meu patrimônio. Quem tem paz vive em paz. Quem tem paz passa paz. Quem tem paz consegue falar direito com o marido, consegue falar direito com a esposa, consegue ter paciência com os outros. Quem tem paz consegue governar a própria vida, consegue governar a própria casa, a própria empresa. Quem tem paz consegue confiar em Deus. Então o sábio, ele tem que vigiar constantemente para não se abalar, para não se irritar. Mesmo que as coisas naquele determinado momento não estejam acontecendo do jeito que ele queria. Alguém está aqui? Vocês estão tão paradinhos, vocês estão bem, gente? Pergunte a pessoa do seu lado, você está bem? Diga para ela, fique em paz. Então ele vai vigiar para não colocar tanta força naquilo, Sara. Você não está exagerando com essa raiva toda? Hein, Ricardo? Pensa aí. Você está, sabe? Tinha hora que as coisas me roubavam tanto. Gente, com a minha pressão sobe. Ela não baixa assim. Eu tomo 3 remédios para controlar a minha pressão. 3. E às vezes eu tenho que correr para casa, tirar a roupa, entrar no banheiro, tomar um banho de água gelada, para ela baixar, senão ela não baixa. Eu estou com meus 50 anos. A minha mãe morreu disso aos 57. Consegue entender, dona Eliane, que eu tenho que me preocupar? Se a minha mãe morreu aos 57 e eu com 57 tenho picos de pressão por besteira, eu tenho que me preocupar. Por que é besteira? Porque é a vida dos outros, não é a minha. Mas não é besteira, mas é a vida dele. Para mim, eu estou excedendo. Alguém está aqui. Pastor, você está falando de quê? Eu estou falando daquela mulher que você foi comprar o pão e ela te tratou mal. E você passou o dia mal por causa disso. É sobre você? Não, eu não sei se você se perguntou, mas às vezes eu já me perguntei por que eu estou tão chateado com um estranho. Que eu nem conheço e nem sei a vida. Está entendendo, Maico? Eu nem sei o que ele está passando. Fala comigo, vigia. Para não botar tanta força. Então, como sábio, eu tenho que guardar a minha tranquilidade. Então, eu fui pesquisar. Eu fui, buscar na psicologia para nos ajudar também. Como cuidar da minha paz? Aí ela vai dizer assim, o sábio pensa antes de falar. Palavras impensadas geram brigas e tiram a paz. Quem controla a própria boca protege a sua vida. Parece ou não parece com Provérbios?
Totalmente. Então vamos para lá. O sábio, ele tem que evitar discussões inúteis. Nem toda conversa precisa de resposta. O sábio sabe a hora de ficar para não alimentar o ódio. Parece ou não parece o que eu li em Provérbios? Então vamos lá. Controlar as próprias emoções. O sábio não age por impulso. Ele sabe que a raiva é passageira e pode causar problemas eternos. Escuta, não adianta pedir desculpa pelo vidro que é quebrado. Não vai consertar o vidro. Alguém está aqui? Você quebra o vidro e depois, desculpa que eu quebrei o vidro. Ele permanece quebrado. Então, eu quero te dar uma dica, e eu estou tomando para mim. Escolha não reagir a tudo. Eu não queria ouvir isso, mas isso vai curar tua alma. A escolha de não reagir tudo cura a alma. O que é a alma? Dentro de mim. Então eu tenho que vigiar para não mirar, para não me zangar. Mas pastor, eu não consigo. E se isso acontecer? Vigia para não pecar. Vamos lá, Efésios 4, 22. Efésios 4, 22. Às vezes não dá para segurar mesmo. Eu quero que você saia desse culto, que para alguns vão dizer assim, ele vai começar a agir como doido. Vai começar a falar sozinho. Calma. Não é essas coisas todas, gente. Spurgeon dizia uma frase que é tremenda. Ela diz assim: você fica com raiva porque as pessoas falam mal de você. E na verdade você é muito pior do que elas falam. Spurgeon, príncipe dos pregadores, né? Então vamos lá. Efésios 4, 22. O que vai dizer a palavra do Senhor? Nós vamos até o versículo 27. Efésios 4, 22 ao 27. Diz assim: que quanto ao trato passado, vocês devem tirar essa roupa, tirar esse comportamento de velho homem, que se corrompe facilmente pelas concupiscências do engano, ou pelas emoções do engano. Vocês deviam vestir a roupa nova do Espírito, no vosso sentido. Vocês deviam se revestir de um novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Olha o que diz o 26. Leia aí o 26 para mim. Leia aí, igreja. Para quê? No 27? Ele está dizendo que você não tenha raiva? Não, às vezes a gente vai ter. A gente vai ter raiva às vezes, mas não pequeis. E que não dure muito tempo, não fique alimentando o mal. Não fique dando lugar ao diabo. Sabe, muitas vezes nós entramos em um comportamento infantil, como se você fosse uma criança, mimada, sabe, contrariada, birrenta. A ira pode se tornar em um sinal de falta de conhecimento, de falta de paciência, de falta de controle, de falta de sabedoria. Falta de conhecimento de quem é Jesus. Ele era chamado príncipe da paz. Mas pastor, Jesus também se irou. Mas ele se irou pelas coisas que você se ira? Jesus se irou pelas coisas que você, que eu se ira? Jesus se irou porque eles estavam profanando o templo. Jesus se irou porque eles estavam tirando as pessoas da verdadeira fé no Pai. Não era porque estavam falando mal dele. Quando falaram mal dele, ele disse: cuidado, cuidado.
Porque quem pecar contra o Filho tem perdão, contra o Pai tem perdão, mas quem pecar contra o Espírito Santo, isso não foi em ira, isso foi em aviso. Então, se Jesus é o príncipe da paz, isso nos indica que até esse comportamento pacífico é aquilo que ele nos ensina a ser, Christian. É por isso que nós chegamos uns para os outros, e não é porque os assembleanos dizem. Tem gente que acha que a paz do Senhor quem inventou foi a Assembleia de Deus. Não, não foi, querido, é bíblico. É uma ordem bíblica. Quando chegarem em um lugar, deem a paz. É por isso que algumas igrejas dizem a paz, outras a paz do Senhor, outra a paz de Cristo. Deem a paz. E se eles não retribuírem a paz, essa paz volta para vocês. Então a paz é um sinal daquilo que a gente carrega. E nós carregamos o comportamento pacífico de Cristo. Fala, aleluia. Que deve ser para nós muito mais do que um cumprimento. Paz, Senhor, não. Tem que ser uma manifestação. Quando eu entro ali, eu gero um comportamento pacífico. Não, vou repetir. Quando eu entro naquele lugar, o ambiente de paz muda, porque eu sou pacificador. Se alguém chega falando mal de fulano, eu vou pacificar. Amém? Aleluia. Então, mais do que um cumprimento, Pai, Senhor, não, uma manifestação. Eu posso dizer algo forte? Vocês estão preparados? Deus não precisa que você reaja a tudo. A verdade não precisa que você a defenda. A palavra nunca mandou você defender a verdade. Ela mandou você viver a verdade. Viva a verdade, seja como ela. E isso simplesmente vai mudar tudo ao seu redor. Então você não precisa reagir a tudo, porque a verdade continua sendo a verdade, mesmo que todos estejam vivendo em mentira. E ela não precisa que eu a defenda. Você sabia que até quando nós nos calamos, o nosso silêncio em meio a um comportamento certo de paz, em meio a essas pessoas que vivem o errado, nós mudamos ambientes? Não vamos ser complacentes com o erro, mas a verdade, ela fala por si só. Sabe, outra verdade forte: Deus não precisa que a gente tenha razão em tudo. Ninguém que tenha alcançado o entendimento do que é certo e o que é errado, e aqui eu não estou falando de cristianismo somente, eu estou falando de decência, de razão, de leis humanas e até espirituais. Ninguém é menino, em outras palavras é isso, ninguém é menino, ninguém é tão inocente ao ponto de precisar que eu e você pegue na mão, anda, vem cá, Adonis, vem para a igreja. Não precisa. Você já é homem, o Anthony precisa, você não. Alguém está aqui? Deus nos enviou para ser mensageiros de boas notícias, mas muitas vezes nós queremos ser juízes, e a palavra fala que nós não devemos ser juízes uns dos outros. Então vamos lá. A verdade, ela por si mesma, transforma as vidas. Tem crente aqui? Ela transforma a água em vinho. Sabe o que é água aqui? Água sem sabor. E vinho, aquilo que produz a alegria. Então faça hoje uma aliança pessoal com você mesmo. Eu vou viver uma vida conquistando a paz. Diga, a paz. Ou seja, uma construção desse homem, dessa mulher, cheia do fruto do próprio Espírito, como fala lá em Gálatas 5:22. Vamos abrir lá rapidinho, eu já estou terminando. Gálatas 5:22.
Gálatas 5:22 vai falar sobre as pessoas que têm a paz. As pessoas que têm a paz, elas produzem o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. Quanto a essas coisas não há lei. Fala comigo, a paz. Nós temos que ser sabe? Se você for ler aqui, a maioria é longanimidade, mansidão, temperança, domínio próprio. Nós vamos viver essas coisas uns com os outros, aleluia. Mas sem esquecer que lá em Efésios 5:8-10, a paz ou o fruto do Espírito também é citado. Abra aí, Efésios 5, de uma vertente mais poderosa. Efésios 5:8 diz assim: porque no outro tempo vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Então andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Fala, bondade, justiça e verdade. Aleluia. Aprovando o que é agradável ao Senhor. Então, que a nossa vida, em um entendimento verdadeiro, seja essa busca como um projeto de vida, de viver um cristianismo de boas notícias, de paz, pacífico, aonde nós vivemos falando sobre Jesus, mas principalmente sendo como Ele, poderosos em ação, porque o mais forte não é o que bate, o mais forte é entender o motivo do porquê bater. O mais forte não é o que reage. O mais forte é aquele que entende o motivo do porquê não reagir, ou porquê reagir. O mais forte não é aquele que tem uma força tremenda física, mas é aquele que existe dentro de si uma paz maior do que o próprio entendimento. Como ela suportou aquilo? Como ele ainda consegue conviver com fulano? Como ele ainda consegue ter fé? Às vezes, eu conversando com pessoas em meio a momentos de paz, entende? Momentos de paz. A pessoa está bem na família, tem dinheiro, momentos de paz. Eu não sei se é eu mesmo, irmão, ou é o Espírito Santo que fica assim no meu ouvido. E quando isso passar? E quando isso passar? Ah, mas eu quero muito, eu quero, sabe, eu quero me firmar, eu quero fazer, sabe, pode botar eu em tudo. E quando o momento mal vier, a paz continua. Eu queria que só o Kilber viesse para o teclado agora, e eu queria que você fizesse uma meditação, aonde você está agora, baixando a sua cabeça, sobre essas perguntas que eu acabei de te dizer. Medite sobre elas agora. Medite a quem pertence a tua paz. Medite quem pode tirar a tua paz, ou quem pode te ofender. Medite de onde vem a tua sabedoria. Eu queria que você começasse uma oração e você começasse a dizer assim: Senhor, me ajuda.
Enquanto eu estava fazendo essa palavra, eu estava meditando sobre Salomão. E eu estava dizendo assim: Senhor, me dê a paz na medida correta. Porque Salomão foi um rei de paz. Ele disse: eu vou fazer você um rei de paz. E Salomão se corrompeu, irmão. Salomão não precisava guerrear, então ele casou 700 vezes. Você entende o que é um homem ter tempo para se casar 700 vezes? Tinha muita paz esse homem. Precisava trabalhar, não precisava nada. Tinha paz suprema. Não tinha mulher que fizesse raiva a Salomão. É tanto que ele se casou 700 vezes. Fora as concubinas. Mas em compensação, ele tinha tempo para destruir a sabedoria que o próprio Deus deu a ele. Você sabe qual é o pior professor? Sabe, Macílio, qual é o pior professor? É aquele que é o pior aluno. É que ele ensina todo mundo, mas ele mesmo não aprende nada e não coloca em prática na sua vida. Não adianta ensinar se você mesmo não é exemplo. Então hoje, comece a orar. Diga: Senhor, eu quero colocar diante de Ti os meus sentimentos. Eu quero colocar diante de Ti os meus sentimentos, os meus pensamentos, as minhas emoções, as minhas reações. Vai, irmão. Não ora porque eu estou falando, não. Ora porque se você tem sofrido por isso. Acredite que essa palavra veio do próprio Deus para você, dizendo: filho, filha, não é que eu não esteja respondendo as tuas orações, é porque você está sofrendo por coisa besta. Tem guerra que você sofre que nem é sua, que você devia estar orando pelo irmão, pela irmã, e você está sofrendo. Talvez você esteja guerreando a guerra da sua mãe, a guerra do seu pai, da sua família, e você tem agido errado com essas pessoas, porque a guerra é delas, não é sua. E você está se envolvendo emocionalmente. Diga: Senhor, coloca a paz no meu coração. Não como o mundo dá. Não como o mundo dá. Os apóstolos diziam: por que a gente não pode ir com o Senhor? Por que a gente não pode te seguir agora? Vocês não estão preparados para beber o cálice que eu vou beber, mas vocês estarão. Você sabe o que significava isso? Que quando Jesus começou a viver dificuldades, eles foram embora. E aquela guerra nem era deles, era de Jesus. Nem era ele que iam ser crucificados, era Jesus. Mas eles foram embora. Jesus só precisava que eles ficassem. Mas eles acharam, irmãos, que aquela derrota era deles, não era de Jesus. Então eles compraram para si. O nosso projeto fracassou. Jesus vai ser crucificado. E eles se envolveram da forma errada e foram dispersos. E Jesus estava no propósito de fazer a vontade do Pai. Pai, se é da tua vontade que eu vou passar por isso, que seja feita a tua vontade. Mas quando os apóstolos se firmaram na verdadeira fé, eles não iam embora de coisa nenhuma, de momento nenhum, ao ponto de serem crucificados, mortos, de se darem como mártire. Mas eles não fugiam, porque ele, como Estevão, sendo apredejado e vendo os céus abertos. Coitado de Estevão, eles estão apedrejando ele. Estevão olhava para o céu e dizia: eu vejo os céus abertos. Eu oro para que essa noite, irmão, o Espírito de Deus coloque uma paz tão grande dentro de você, tão grande, que você não vai se vender por qualquer guerra. Deixa o Espírito Santo
Enquanto você ora, vamos cantar essa canção, mas deixe o Espírito Santo ouvir sua oração. Busco na vida tantas coisas que nem sei por que razão. Eu fortaleço minha vontade para que tudo aconteça do meu jeito. Corro enquanto acredito, persisto até chegar ao fim, pra descobrir lá no final O que aconteceu? que eu corri atrás do vento. Olha isso, gente. Mas o que é que você precisa? O que eu preciso, os homens não podem dar. Que O você... que eu preciso, O que? a prata não vai comprar. O que eu preciso, o mundo não pode dar. O que eu preciso É o que, igreja? é habitar contigo. Recebe a paz. Ó Deus, Atraia-me para perto de ti. Esconda-me, ó Deus. Mais uma vez. Atraia-me para perto de ti. Esconda-me, ó Deus. Fique de pé no seu lugar. Deixe o Espírito Santo agora usar você. Eu queria que a gente, nesse momento, procurasse pessoas para a gente orar. Vamos orar de 4 em 4? A gente consegue fazer isso? Como a gente faz nos cultos de quinta-feira. Pastor, por que o senhor vai fazer isso? Porque se um de vocês carregar a paz, esses outros vão ser transformados por ela. Pode ficar casais, não tem problema. Quiserem orar 2 casais, podem. Isso agora, entre em oração. Isso. Entre em oração agora, dizendo: Espírito Santo de Deus, transforma. Transforma essa vida. Quebra essa dureza de coração. Quebra a religiosidade. Isso. Eu queria que os líderes agora saíssem orando nos grupos. A liderança vai sair orando nos grupos. Deixa os grupos formados e vocês vão orando sobre eles. Por fora mesmo, não tem problema. Por fora dos grupos. Saiam orando e profetizando. Que haja um ambiente de paz. Que haja um ambiente de paz sobre esse lugar. Que haja um ambiente de transformação, de cura. Isso. Enquanto nós cantamos essa canção, vamos cantar do início. Nós vamos declarando sobre a sua vida a paz. E você vai orando uns sobre os outros, uns pelos outros nessa hora. Declarando um movimento de paz sobre esse lugar. Busco na vida tantas coisas que nem sei por que razão. Fortaleço minha vontade, Aleluia! para que tudo aconteça. Isso, líderes, vão andando no meio da igreja, vão orando sobre as pessoas. Corro enquanto
acredito, persisto até chegar ao fim, pra descobrir lá no final que eu corri atrás do vento. Glória a Deus. Aleluia. O que eu preciso, os homens não podem dar. O que eu preciso, a prata não vai comprar. O que eu preciso, o mundo não pode dar. O que eu preciso é habitar contigo. Ó Deus, atrai a mim para perto de ti, esconda-me. Ó Deus, atrai a mim, Aleluia. para perto de ti, esconda-me. Que a tua glória esteja sobre esse Ó lugar. Deus, Espírito Santo de Deus. atrai a mim, Retira Senhor, agora toda a preocupação da para mente do teu perto povo. de Retira agora toda a ti, guerra desnecessária, em nome de Jesus. esconda-me. Toda a guerra desnecessária. Toda a guerra desnecessária. Ó Deus, Toda a guerra desnecessária. atrai Caia por terra em nome de Jesus. para Toda a guerra desnecessária. Toda a guerra desnecessária que anda no nosso meio como um fantasma, nos aterrorizando. Saia do nosso meio agora. Saia do nosso meio. Você que atemoriza, você que perturba, saia do nosso meio. Saia do nosso meio. Não há vazão em você. Não há fé em você. Não há refúgio em você. Apenas perturbação de espírito. E nós te repreendemos pelo nome de Jesus. Não há lugar na nossa vida para espírito de perturbação, fantasmas de perturbação, essas doenças da alma. Não há lugar no nosso meio. Comece a orar e a dizer: eu não dou autoridade sobre a minha vida ao espírito de perturbação. Diga: eu não autorizo perturbação na minha mente. Eu não autorizo perturbação na minha mente. Diga: eu não autorizo fantasmas na minha mente. Coisas que me aprisionem, que me influenciam, que me colocam uns contra os outros. Repreendo todo agente disfarçado de verdade, que na verdade é mentira. Nós declaramos em nome de Jesus uma unção nesse lugar, como uma brasa viva, queimando e purificando lábios impuros. Queimando e purificando lábios impuros. Oh, xaralabaralaiala chorelelesidere. Oh, xaralandaralaiala choreleleres. Oh, Espírito de vida, Espírito de paz, Espírito que flui como rios de águas vivas, como os rios de águas vivas, purifica-nos essa noite. Oh, xaralabaralaiala chorelele. Oh, xaurandaralaiala chorelele. Oh, xaralandaralaiala. Oh, racacholorienderele xaralandaralaiala. Atrai-me para perto de ti, esconda-me, ó Deus, atrai-me para perto de ti, oh, esconda-me, ó Deus. Queria que você abraçasse a pessoa que você orou. Receba a paz
Diga a Ele a paz do Senhor. A paz do nosso Senhor Jesus, que quebra toda perturbação. Em nome de Jesus, filho. Deus sempre te preencha de paz. Que o derredor não te roube, não roube a sua essência de quem você é em Cristo. Que você seja sempre esse agente de paz para as pessoas, principalmente para a sua mulher, para a sua casa, para a sua mãe, para a sua família e para você mesmo. Não negocie a sua paz com ninguém, Isso em nome de Jesus. Um agente de paz. Isso, querido. Esse momento é tão importante. Esse momento é um momento tão transformador. Não temas, porque Ele está contigo. Aleluia, aleluia. Eu quero convidar o devocional. Pode sentar no seu lugar. Aleluia. Os músicos podem tomar seus pontos, viu? A paz do Senhor. Difícil, viu? A perna chega a estar tremendo, irmãos. Eu tenho feito o meu devocional lá em Provérbios, mas tem sido algo assim muito pessoal, sabe, entre eu e o Senhor. Todo dia é uma pisa diferente, irmãos. Eu não sei se acontece com os irmãos dessa forma, mas às vezes eu sonho com alguma palavra. O Senhor me faz sonhar. E já fazia um tempo que eu tinha parado de sonhar, porque eu sinto Deus falando muito comigo em sonho. E há uns dias atrás eu disse: Senhor, nunca mais eu tive sonhos. Me faça sonhar. Para que eu fui pedir, irmãos? E aí o Senhor, Ele me fez lembrar, através do sonho, a passagem sobre a casa que foi construída sobre a areia e a casa que foi construída sobre a rocha. Que fica lá em Mateus, no capítulo 7 de Mateus, lá no verso 24, diz assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não a pratica, é como um insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Verso 28. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava com quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Amém? E aí eu passo dias, o Senhor, falando sobre esses sonhos, né? Sobre essas passagens bíblicas. E eu disse: Senhor, eu sei que é algo, porque o devocional é algo muito entre a gente e Deus, né? Eu falo que é sempre na primeira pessoa. Você quer ver Deus falando com você, Ele quebrantando, é você fazer o seu devocional diário. E a casa sobre a rocha e sobre a areia é a nossa vida com Deus. Cristo é a rocha e Ele é o fundamento da igreja.
E construir uma casa sobre a rocha, irmãos, leva tempo. Construir uma casa sobre um alicerce requer tempo, requer esforço, requer instruções. E muitas das vezes nós estamos servindo ao Senhor e nós não queremos ser ensinados. Construir a casa sobre a rocha, sobre o fundamento que é Cristo. Construir uma vida com o Senhor, uma caminhada com o Senhor, requer esforço diário. Construir a casa sobre a areia é fácil, é mais rápido. Mas quando vem o vento forte, a tempestade, nós não sabemos qual a força do vento, mas revela quem é o fundamento em quem estamos alicerçados. Eu disse, Senhor, eu preciso ser essa casa alicerçada no Senhor. Fazer uma casa alicerçada no Senhor. Às vezes você vai precisar refazer porque está feito errado. Então fazer um alicerce demanda tempo. Tem instruções a você seguir. Porque quando caminhamos com o Senhor, nós precisamos ser instruídos na palavra. Aí a palavra diz que aquele que constrói a casa, né, sobre a rocha, eles praticam a palavra. Não é somente nós conhecermos, mas sermos praticantes da palavra do Senhor. E muitas das vezes nós nos acovardamos. Nós temos vivido uma geração de cristãos, de crentes covardes. O ateu, ele bate no peito que ele é ateu, que não crê no Senhor Jesus, não crê em Deus, nesse Deus que nós servimos. E nós nos acovardamos, as pessoas não sabem, muitas das vezes, que servimos ao Senhor. As pessoas não deixamos saber. As pessoas saberem que nós pertencemos a Cristo, que nós temos um fundamento que é Cristo. A palavra do Senhor diz que no nome do Senhor nós expulsaremos demônios, nós pisaremos em serpentes e escorpiões. E não basta somente você construir a casa sobre a rocha. Durante o tempo você vai construir a casa vai estar ali novinha em folha. Mas durante um tempo você vai ter que fazer reparos sobre essa casa. Ou seja, a nossa caminhada com o Senhor é uma construção diária, é cuidado diário. Não tem como sermos firmados na rocha se só abrimos a palavra do Senhor nos cultos do domingo. E olhe lá quando abrimos, porque o irmão coloca para a gente aqui. A nossa comunhão com o Senhor é uma construção diária, dia após dia. Imagine que você está aí firme sobre a rocha, mas você começa a se acomodar. Começa uma goteira no teto. E você não cuide não dessa goteira. Acaba com o forro da casa. Começa uma pequena infiltração em uma parede, que você coloca em risco toda a estrutura dessa casa. Mas não é casa, não é sua vida com Deus, é nossa vida com o Senhor. E nós nos acovardamos. Não queremos, às vezes, fazer com que nós queremos entrar na vida das pessoas, mas não queremos que as pessoas entrem na nossa vida e vejam Cristo. Nos moldamos, é no trabalho,
é na nossa vida, no nosso dia a dia, com os nossos familiares. Participamos de conversas que ferem ao Senhor. Participamos de coisas que não louvam a Deus. Isso é as goteiras, as infiltrações. E quando nós vamos olhar, está a casa toda comprometida. Isso é o seu ministério. Isso é o nosso relacionamento com as pessoas, com o seu esposo. Durante esses dias que o Senhor me deu esse sonho e eu fui meditar nessa palavra, eu me lembrei de uma pessoa que fazia parte do nosso convívio, da minha família. Essa pessoa não está mais entre nós. Mas ela era cristã, escute só. Ela servia ao Senhor e nós não conhecíamos ainda o Senhor. Nós não sabíamos, né, do quanto o Senhor era poderoso. E nunca sequer ouvimos ou recebemos sequer um convite para dizer, olha, vamos cultuar o Senhor comigo. Vamos junto comigo. E durante esse convívio, nós vimos muita coisa que hoje, né, a maioria das pessoas, elas se revolta. Por quê? Porque o meio cristão, né, Deus tem tirado máscaras. Mas nós não podemos nos rebelar contra Deus. Nós temos que ver o mau exemplo e dizer, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso contra a pessoa, não vou fazer isso contra mim. E não se voltar contra o Senhor. E aí essa pessoa, olha só o que é que ela fazia. Ela chamava o pedreiro para fazer algum serviço na casa dela. E ela falava assim, com muito orgulho para a gente. Olha, eu contratei o pedreiro para trocar lá um cano. Ele cobrou R$100 e eu falei para o meu marido que foi 200. Vocês estão entendendo? O gás, eu falei para o meu marido que o gás acabou, ele mandou o dinheiro e o gás não tinha acabado. Eu guardei o dinheiro para mim. E quando nós formos olhar a casa, né, a vida dela estava toda desestruturada, já tinha tomado de conta a infiltração. Então nós devemos, não é porque nós aceitamos ao Senhor, que nós não devemos continuar fazendo reparos. É perdão que precisa ser liberado todos os dias. É renúncia. É a morte do nosso eu, é o eu querendo reviver e a gente matando, orando, pagando um preço. Lembre-se, o Senhor não chamou para ser covardes, não nos chamou para sermos fracos como uma casa firmada sobre a areia, mas nos chamou para sermos corajosos, fortes, porque o nosso fundamento é Cristo. Quem é firmado sobre a rocha é fortalecido pelo Senhor e tem prazer em falar desse Senhor. No nome do Senhor, expulsaremos demônios, pisaremos em serpentes e escorpiões. Comece a mostrar para as pessoas que o vento forte não te abala, que a tempestade vem, mas não te abala, porque o seu fundamento, o nosso fundamento é o Senhor. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Tem crente aí? E o culto terminou. Terminou cedo, né? Não terminou cedo, terminou no momento exato que o Senhor quer que você medite. Queria que você ficasse de pé. Pai, nós te agradecemos por esse momento tão importante, que é o momento dessas meditações. E o Senhor nos faça assim, Senhor, forte e corajoso. Que diante de toda a luta, nós venhamos escolher as lutas que o Senhor nos colocou. E que nós vamos, como a Regiane falou, construindo essa casa, firmada em Ti. Não a casa dispersa, parando a construção para colocar esforço em outras coisas. Não, que nós vamos nos esforçar para a comunhão contigo, dia após dia.
Senhor, reforça a nossa mente. Reforça a nossa mente com espírito de paz, com espírito leve, para que a gente possa, Senhor, ter o foco em Ti e nas coisas que o Senhor tem nos colocado e nos chamado a atenção. Que não haja em nós perturbações de tolos, mas que haja em nós uma necessidade de cumprir a missão e viver o relacionamento verdadeiro. Eu te abençoo no amor do Pai, na graça do Filho e nas doces consolações do nosso amigo Espírito Santo, que nos ensinará a cada dia ser esse agente de paz, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas bem forte a Jesus. Aleluia. Dá mais uma vez a paz do Senhor a teu irmão.